ali na Vila Nova e eu sentava na porta para chamar clientes. As pernas, olha a grossura das coxas. A gente não chamava ninguém, vivia vazia. Deus nunca me permitiu prosperar no prostíbulo, porque ali foi só para me forjar. Gente, então assim, eu passei 7 meses, não vou contar detalhes, que é muita coisa, mas nesses 7 meses de prostíbulo, eu fui estrupada, me bateram. Imagina uma pessoa dentro de um quarto, apanhando de um homem, eu tenho 1,60 m tinha, né, agora a gente vai murchando, né, um homem de um metro, quase 1,80 m, para mim era 1,80 m, porque eu acho que eu era pequena demais, eu era criança, e esse homem correndo no quarto inteiro me dando murro, e não pegar um murro. O diabo ele te escraviza, mas Jesus te guarda. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Eu fui general na minha casa, mas eu fui muito amor. Mas se eu não tivesse sido forjado, talvez eu seria uma descontrolada como minha família foi, porque a minha família não me deu essa estrutura. A minha família só me deu mau exemplo. Tanto que, quando foi perto de o Senhor me resgatar, eu virei alcoólatra. Esse copo de 200 ml de cachaça era água para mim. Eu bebia caixas e caixas de cerveja, assim, ia fazendo assim, e não ficava bêbada. Então, o que que acontece? Deus permite para você ser forjado, mas Deus ele te guarda. Ele está o tempo todo te guardando. Aí, nessa época também veio uns caras de São Paulo, levou eu e uma amiga minha para um matagal, que eu só ouvia o cachorro latir, e do jeito que eles tiravam do ânus, colocava na boca, do jeito que colocava na boca, colocava no ânus, e usando droga, e usando droga. Eles não mataram nós ou nos deixaram ali porque Deus não permitiu. Então eu passei coisas terríveis. Eu não sabia mais onde morava a mãe, eu não sabia onde morava pai, eu não sabia onde que andava a família minha, porque agora eu andava na rua, morava na rua. Eu não sabia o que que era comer, mas o que que eu fiz? Que eu recordo. Eu arrumei um trabalho. Trabalhava de noite e de dia eu arrumei um trabalho para mim ter onde eu comer. Eu acho que eu consegui ficar lá um mês. Aí trabalhava num apartamento, fazia almoço, minha patroa também em casa, cuidava de tudo, 17 anos. Lá eu já tinha lápis de memória, eu já não lembrava das coisas, eu esquecia. Com 17 anos, por tanto sofrimento. Aí lá eu ia para o banheiro, terminava o almoço, eles iam almoçar para levar as crianças na escola, e eu ia para o banheiro. Aí eu deitava no chão, dormia. Minha patroa, Regina, Regina, Regina. E eu, não, não, é porque eu tô com dor de barriga. Eu não sei nem quanto tempo que eu dormia, que eu apagava. Aí, um dia ela me deu um dinheiro, eu coloquei no avental, nunca mais lembrei desse dinheiro. Aí ela me levou para o médico. Deus sempre usou as pessoas para cuidar de mim. Tá na prova, tá passando luta, às vezes você olha assim, Deus não é mais comigo, Deus não existe. Ele está nos carregando quando nós estamos dessa forma. E eu tinha noção de Jesus, eu conversava com Jesus, mas eu não tinha noção o que que era servir Jesus. Com 15 anos, eu aprendi a ler o Novo Testamento. 15 anos. Eu frequentava uma igreja, nunca deixei de ir numa igreja evangélica. Com 15 anos eu fui na Batista, eu ia muito nela, porque minha tia trabalhava para o pastor de lá e me levava. E eu aprendi a ler o Novo Testamento, eu li todo o Novo Testamento ali. Só que ainda não era o momento do Senhor. Eu tinha que ser forjada. Aí, o que que aconteceu? Peguei, eh, eu dormia 4 horas da manhã, 5 horas, a boate fechava. E aí eu dormia ali no muro, todo mundo passando na rua, e eu encostada no muro longe do prédio, né?
não tão longe, tanto que eu sou tonta, que não era nem tão longe, tonta assim, eu era inocente, eu encostava e dormia ali encostada na parede. A hora que dava umas 7 meses mais ou menos, eu perguntava para alguém, eu ia e subia para o apartamento. Ainda bem que ninguém passava ali e não me via. Ou aí eu não conseguia ficar lá, aí eu dormia, o que que eu fazia? Eu batia nos ficava na praça ali, dormia na praça. Às vezes eu batia no hotel que eu frequentava, fazer programa com as pessoas, falava: "Deixa eu dormir aqui no sofá até clarear", mas comer e outra coisa, gente, não fazia nem para o fumo. Deus nunca deixou prosperar, porque eu não era completa. Tinha uma mulher lá que era completa, todo mundo queria só ela. Eu não era completa, então não fazia nem para o fumo. Aí eu passava a noite ali dançando, né, e eu tinha que dar, lucro para boate, eu bebia martini e influenciava os caras que estavam comigo beber, né, que o lucro era para boate, aí só eles que ganhavam, né, eu não ganhava nem por fumo. E tinha outra boate que tinha aberto, aí lá eu dormia lá, dormia durante o dia lá, que lá já tinha quartos, mas não lembro nunca fazer um programa naquele lugar. Mas lembro de ser abusada pelos donos, né, eu era muito abusada pelos donos lá, né. E 17 anos, eu sei que meu 17 anos foi a época que eu mais fui abusada, né, fui abusada, estrupada várias vezes, só que parece que eu não tinha sentimento, porque ou Deus, ele selou isso, que eu não lembro de dor de nada, eu não lembro de sentimento nenhum. Deus não deixou, porque muita gente fica com trauma, né. Tem muitas pessoas que ficam com depressão, muitas pessoas que ficam com trauma. Eu não tenho o menor trauma, eu sou liberta. Eu sou liberta. Mas só que nós temos escolha. Eu digo hoje, eu escolhi ser feliz. Nós escolhemos. Nós temos livre-arbítrio, eu escolho. Eu escolho Deus ou escolho o diabo? Eu escolho ser uma pessoa depressiva, eu tenho domínio sobre a depressão. Eu tenho domínio sobre a depressão. Eu tenho domínio sobre minha vida, eu tenho domínio sobre tudo o que acontece. Ai, eu adulterei, gente, eu não vigiei. Eu tenho domínio. Eu adultero se eu quiser. Eu bebo se eu quiser, eu fumo se eu quiser. Ai, porque você não sabe tanto que é difícil. Eu fumei, eu bebi, eu era alcoólatra. A maconha não fez a minha cabeça, mas a bebida. Gente, como eu amava uma cerveja! Como eu amava tomar uma, sabe, 200 ml, esses copinhos. Eu bebi igual água. Pensa no trem gostoso. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. Ai, eu caí, pastor, eu sou crente, eu caí. Você tem domínio. Cara, o que é que é isso? A Bíblia diz que Deus não vai dar ninguém por inocente, porque nós temos livre-arbítrio. Deus não pega você e tira você, não. Não pega, não. Vem cá e puxa você à força, não. Ele te deu domínio próprio. Eu escolho. Eu tenho escolha. Eu tenho domínio próprio. Então, por isso que Deus não vai dar ninguém por inocente. Vamos ver. Até 4h30, vai. Dia 4h42. Não, é 3h40. Ah, é 3h42, até 4h30. Então, gente, vai dar para nós concluir, porque é muito forte. Então, o que que acontece? Passa esse processo, eu morei 5 anos na rua, morei 5 anos. Com 17, eu saí com uns 20 anos, 20 anos. Bom, gente, aí com 17 anos, esse rapaz não deixou ir mais. E eu chorei muito, que eu queria ir. Porque acostumei naquilo. Aí saí, fiquei, acho que foi 7 meses mesmo, foi 7 meses morando com ele.
Só que ele era muito possessivo, muito possessivo. E